Olá, eu espero que esteja tudo bem contigo. E no vídeo de hoje eu vim explicar, falar, comentar. Eu vim dizer porque é que eu leio os meus livros em inglês. Bora lá! Ok, tá bom. Já deves saber que eu vivo em Angola. Cresci, fui criada, nasci, cresci, fui criada, estudei, formei-me, trabalho cá e vivo cá em Angola. Então, se eu tenho toda essa vida cá em Angola, inclusive fala-se português aqui, porque cargas d'água eu faço a leitura de livros em inglês. Se também já viste os meus vídeos da apresentação de livros, boa parte dos livros deles estão todos em inglês. Então, eu preferi fazer essa desmistificação agora, em que estou a começar o canal, né, e provavelmente tens a ver alguns dos meus vídeos, do que ter que explicar só lá mais para frente. Então, fica comigo e deixa-me finalmente contar o que é que se passa. Antes de eu começar a contar alguma coisa sobre os livros, é importante eu dizer que eu sempre fiz questão de querer aprender a falar inglês. Na verdade, na época em que eu cresci aqui, quase boa parte dos conteúdos que eu via quando era miúda não eram tanto de língua portuguesa. Excepto, mesmo os bonecos que passavam na televisão pública de Angola, que é o canal principal, né, daqui do país, tipo os bonecos, os desenhos animados, cartoons, como tu chamas, eles passavam a maior parte das vezes na língua inglesa, tipo Capitão América, Rambo, La Vie, que era um filme em francês. Anyway, passava tudo em inglês com legenda em português. Então, assim, a pessoa que tinha 8, 9 anos, estava a aprender a ler, tinha que desdobrar-se para conseguir entender o que passava na televisão, né, e o que tu estavas a assistir em termos de conteúdo. Aliado a isso, depois de ter vindo a Parabólica, né, a DSTV, o Descodificador, que são mais canais de outros países do mundo, mais uma vez conteúdo apenas em inglês, Cartoon Network, KTV, os canais de movie, de filmes, os canais de música, enfim, eu cresci com quase tudo em inglês. Depois vem o computador, as músicas que meus pais ouviam, as músicas que passavam na rádio. É impossível, quase todos nós crescemos com muito conteúdo na língua inglesa e eu ganhei o gosto por. Sem contar que antigamente, quando era muito miúda, antes dos meus 30, as escolas e os colégios eles passavam a ensinar língua estrangeira, inglês e ou francês apenas a partir da quinta classe, o quinto ano, ou quinta série, ou fifth grade, como tu desejas chamar. Então, assim, tudo isso culminou para que o inglês passasse a fazer parte da minha vida. Eu assim determinei, porque eu tinha assim planos grandiosos para mim no futuro, não é importante agora, mas aí tá. E foi por causa disso que eu passei a ler livros em inglês? Não, definitivamente não. Tudo começou quando eu estava nos meus 19, 20 anos e começou por causa da Nora Roberts. Uma adenda, vocês vão ouvir falar muito de Nora Roberts aqui nesse canal, porque eu comecei muito as minhas leituras de fanfic, de pessoa que cria namorados, né, literários com Nora Roberts. Ela apresentou-me vários, já agora. Voltando à história, Nora Roberts, 19 anos, é que eu estou a ler o primeiro livro dela. Não, o primeiro livro dela não. É a primeira vez que eu estou a ler um livro da Nora Roberts, que é o Herança de Fogo. Na altura era em português, emprestado por uma amiga que não vivia cá na altura. Então, quando ela vinha passar aqui as férias, ela trazia um livro e eu pedia emprestado para ler. Na altura li Nora Roberts, gostei do livro, mas só depois de 2 anos é que eu fui encontrar o segundo livro. Eu estava na esperança que no ano seguinte a minha amiga fosse trazer o segundo livro da história, né, a continuação, mas ela trouxe um outro livro, Joanne Harris, Chocolate, também em português na altura. E assim, demorou anos que é para eu conseguir encontrar o livro de Joanne Harris, mas aí eu estou a adiantar-me. 2 anos depois, então, de ler A Herança de Fogo, de Nora Roberts, eis que eu encontro o segundo livro. Depois de eu ter encontrado o segundo livro, eu fiquei assim, tipo, ok, agora eu vou ter que dar um jeito de encontrar o terceiro livro. Eu tentei em várias livrarias e não encontrei. Eu não me lembro se na altura pedi pessoas que viajavam para fora para pedir o livro. Não me lembro mesmo, acabei por não fazer isso. Mas eu já tinha o meu computador, o acesso à internet já era bem mais facilitado, né? Já era a base de router e tal, já não era ao telefone, ligado ao telefone, thank God. E também nós já tínhamos acesso a downloads, então eu comecei a fazer as minhas pesquisas e as que eu encontrei
então um livro da Nora Roberts que eu queria muito ler, que na altura era o Herança de Vergonha. Tipo, o primeiro livro Herança de Fogo, o segundo Herança de Gelo e o terceiro Herança de Vergonha. Todos esses títulos em português de Portugal. Só que eu não encontrei o terceiro livro em português de Portugal, nem português do Brasil. Eu só encontrei em inglês. Na altura, eu já tinha passado por várias fases que é para conseguir aprender a falar inglês. Eu já entendia inglês tipo com muito mais facilidade. Algumas músicas eu já conseguia fazer tradução, mas só que ainda era num jeito ainda muito beginner. Muito, tipo, entendo inglês, consigo safar-me em inglês, mas não necessariamente falo em inglês. Mas eu queria muito ler o livro, eu queria muito, muito mesmo ler o livro. E fiquei assim, tipo, Wilma, não tem jeito, tu vais ter que ler este livro em inglês. E foi o que eu fiz. Entendi todas as palavras do livro? É óbvio que não, meu inglês era beginner. Mas eu consegui captar a história toda. Eu vou explicar no final do vídeo porque eu consegui captar a história toda, o que ajudou a captar a história toda. Fast forward para o futuro, eis que eu passo por outras situações onde eu ia precisar de continuação do livro. E aconteceu várias vezes com The Morganville Vampire, de Rachel McAdams, enquanto estava todo mundo a ler Crepúsculo e Divergentes e whatever, eu estava a ler The Morganville Vampires no tablet e, mais uma vez, eu não conseguia achar os livros em nenhuma livraria cá em Angola, nós não tínhamos acesso na altura a cartão de crédito Visa, não conseguíamos fazer compras online na altura, eu precisava de usar os meus métodos ortodoxos que é para conseguir fazer o download de livros na altura, mas sempre os livros que eu conseguia eram todos em inglês. Depois aconteceu mesmo com Lisa Kleypas, uma das minhas autoras favoritas do momento, Laura Lee, que eu lia no momento também, Karen Mary Mourning, ou seja, o conjunto de livros que eu lia na altura e lia em PDF, lia no meu tablet, apareciam sempre. Primeiras versões sempre em português, mas aí depois as versões ou os lançamentos, os volumes mais recentes na altura, todos eles em inglês. E se aparecessem em português, era com uma tradução horrível. Alguns até da Lisa Kleypas, por exemplo, era uma tradução tipo portonhol, e assim, não fazia sentido, era um horror para ler livro, mas é o que eu tinha, é o que eu lia, era com o que eu me desenrascava. Se eu encontrasse em inglês, aí eu pegava no livro, lia mesmo todo em inglês, tipo, com todas as dificuldades que eu tinha e tornou-se o hábito. Fast forward ainda mais para o futuro, eis que a Wilma finalmente cria o Dreamer Bookshelf e consegue encontrar um caminho que é para conseguir fazer a compra dos livros dela. Eu já expliquei no livro, ou melhor, já falei no vídeo sobre como começou o Dream Bookshelf ou a minha relação com os livros, como é que foi esse processo todo de passar a ler livros e comprar livros, então passa por lá. Estou sem óculos. Passa por lá que é para poder entender melhor como é que foi esse trajeto todo. Mas aí tá, Wilma está a conseguir comprar os livros dela e assim, boa parte dos livros que eu tinha lido, que eu queria muito ter na estante em formato físico, eu tinha lido em inglês mesmo ou em um português muito malaico, muito mal mesmo. E aí eu tomei a decisão de fazer a compra desses livros que eu tanto gostava, que eu queria muito ter na estante em inglês. Tá, e por que agora, tendo acesso a várias livrarias, eu ainda assim continuo a comprar os meus livros em inglês? Porque boa parte dos livros que eu leio hoje não tem ainda a versão em português. A verdade, isso aconteceu também com o livro agora da Sarah J. Maas, com a série do ACOTAR, onde eu li os 4 primeiros livros, todos em português, do Brasil na altura, por causa da maneira como eu faço a compra. Eu estava muito ansiosa para ler o livro que ia ser lançado depois, que era A Corte de Chamas Prateadas. Mas não tinha na versão portuguesa ainda. E tipo assim, eu não me senti presa a ter que esperar a versão em português, por mais sucesso que o livro tenha feito na altura, que é para poder ler o livro. Então eu comprei em inglês e é isso que eu faço com quase todos os livros que eu leio. Outra razão pela qual eu ainda continuo a comprar livros em inglês, além de não ter acesso à versão em português de forma antecipada, é também por causa da forma como eu compro os livros. Cá em Angola nós ainda temos livrarias, sim, mas a maioria das livrarias, elas ainda fazem a venda de livros de não ficção com mindset, finanças ou então de teor religioso.
que não é o meu foco pessoal, nem o foco do Dream Bookshelf, né? E para as livrarias que fazem a venda de livros que eu gosto, né, desses de ficção, é na base de encomenda, mas existe uma falha no quesito valor versus qualidade do livro versus tipo, ou seja, é uma curadoria que para mim, dependendo da situação, acaba por ser um pouco desgastante. Então eu já tenho o meu canal de compra de livros, que fazem entrega aqui, é tudo em inglês. Eu ainda surpreendo-me com alguns formatos, mas pelo menos eu já consigo ter a visibilidade do que tipo de livro eu estou a comprar e também o custo-benefício para mim é um pouco bem melhor. Mas, e assim no geral, existe alguma vantagem para mim em fazer leituras dos livros em inglês ainda nessa fase? Bom, tendo em conta o meu contexto, essa é uma das vantagens, né? Eu tenho acesso aos livros e eu não fico sem ler porque os livros não estão em português. Mas para quem tem facilidade de ler livros e quer começar a ler em inglês ou acha que não vale a pena, existem sim algumas vantagens. A verdade é que, tal como ler livros em português faz um aumento de acervo no teu vocabulário, ler os livros em inglês também vai aumentar o teu vocabulário nesse sentido. Tu vais te sentir mais confortável para pelo menos fazer o desenho, né, a escrita de vários conteúdos, seja para que contexto for, em inglês, dar-te um pouco mais de segurança para isso. E também é fixe para se tu estiveres a ler peraí. Yeah. E também é muito fixe se tu quiseres fazer a leitura de algum conteúdo na internet. Tá, eu leio livros em inglês porque eu não tinha como ler, mas também acontecia quando eu tentava fazer algumas pesquisas. Até hoje faço isso. Mas se tu quiseres passar a falar inglês ou a ler mais livros em inglês, a vantagem é essa. Tu tens acervo maior no teu vocabulário em inglês, aumenta a tua capacidade de escrita e de leitura. Outra coisa muito fixe sobre continuar a ler, sobre ler os livros em inglês, é que tu consegues ter acesso aos lançamentos que tu tens de forma tipo antecipada, né? Porque se tiveres que esperar a tradução para português, dependendo de onde tu estás, dependendo de como as editoras no teu país ou na tua cidade trabalham, pode demorar um bocadinho. E se tu ainda assim és o tipo de pessoa que gosta de estar por dentro das tendências e do que se passa no universo literário, né, na comunidade literária, saber ler os livros em inglês, ter acesso aos livros em inglês, põe-te um pouco mais próximo da tendência do que se está a passar nesse universo. Outra vantagem que eu vejo em fazer a leitura agora, né, desses livros em inglês em vez do português é sobre o sentido e o contexto implementado nos livros. Eu tive essa experiência em várias leituras. Por exemplo, na Lisa Kleypas, para os livros que eu li em português, eu vi muitas referências à cultura tipo do Brasil, ou seja, eles traziam piadas, sejam de humor sarcástico ou irônico, mas para aquilo que é a ambientação do Brasil, inclusive o contexto contemporâneo, que para mim na leitura não faz sentido. Outro exemplo também eu tive quando eu fiz uma leitura coletiva com algumas amigas brasileiras, onde nós fizemos a leitura do Da Vinci Code, onde eu fiz a leitura com a tradução do português de Portugal e as minhas amigas na altura, né, as companheiras de leitura, fizeram com o português do Brasil. E tem uma chave no fim do livro que a tradução feita ou não feita, nesse caso, acaba por dar um contexto que faz sentido para o livro. Mas quando há tradução, fica confuso e isso acontece muito nas leituras em português. Então, para mim, o mais importante é eu conseguir captar o ambiente e as sensações que o livro ou a história trazem, independente do diálogo, que muitas vezes pode ser confuso. Então, essas são uma das vantagens também de fazer a leitura dos livros em inglês. Mas nem tudo é vantagens, existe uma desvantagem. E para mim, especialmente para mim, a maior desvantagem é que no ambiente onde eu falo português, onde a minha vida toda é num país onde se fala português, consome-se conteúdos em português e a comunidade cá também lê livros em português, deixa-me de lado sobre os livros que eu estou a ler. Porque, por exemplo, eu venho para aqui e faço a apresentação de um livro, sei lá, super popular, Child of Blood and Bone, que em português acho que seria Filhos de Sangue e Osso,
deixa-me um pouco aquém. Eu tenho que estar sempre a ter o cuidado de tentar fazer a tradução dos títulos para português ou inglês, caso eles existam, para facilitar também, né, as pessoas que vão consumir o meu conteúdo de conseguirem fazer, de conseguirem encontrar os livros. Para mim, a maior desvantagem tem sido essa, que eu fico um pouco a par e na hora de fazer também os conteúdos para fora fica assim tipo um misto. Tá, mas Wilma, tu falas português, estás a apresentar os livros em inglês, por que estarias a fazer isso? Esta é a razão, porque no momento, para o tipo de livros que eu leio, para o tipo de livros que eu gosto, tendo em conta a falta de livrarias que vendem vários livros de vários autores ao redor do mundo, o meu acesso é bem limitado, então eu me viro com aquilo que eu consigo encontrar. Vamos partir do princípio que tu também queres conseguir ler livros em inglês, não só pelas vantagens que eu já expliquei, mas por alguma motivação pessoal. Como é que tu fazes? Bom, os meus conselhos são 4. Primeiro, não fiques muito dependente do dicionário. Tal como em português, qualquer outra língua, as palavras têm sinónimos, dependendo do contexto onde elas vão ser aplicadas, elas vão ter um significado específico. E os outros seriam por fazer primeiro a releitura de um livro que tu gostas muito em inglês, fazer a continuação, né, como eu fiz, tipo, eu comecei alguns livros da Nora, da Lisa, da Sara em português e depois ler os livros mais recentes, os volumes mais recentes, os últimos volumes em inglês e também, se puderes, ver a adaptação de um livro que tu já leste ou que tu pretendes ler e depois, que é para tu conseguires fazer essa relação. O que é que esses 3 últimos conselhos têm em comum? Que foi que me permitiu também conseguir entender todas as outras histórias que eu li, primeiro em português e em inglês, é a questão da ambientação. O que é que acontece? Se tu estás a ler um livro que se tu estás a fazer a releitura de um livro do teu autor favorito, do teu livro favorito, do português para inglês ou uma outra língua que tu queiras muito passar a ler, tu vais ter o quesito ambientação. Tu já conheces os personagens, tu já conheces o ambiente, tu já tens assim a imagem toda formada na tua cabeça. Então, quando tu te vês a fazer a leitura para o inglês, vai ser só uma questão de tu conhecer as palavras novas. E o nosso cérebro, ele é tão magnífico que ele nem sequer te vai fazer pensar que tu estás a ler numa língua específica. E isso tu vês mais, ainda mais notável, quando tu começas a ler uma história em português, mais uma vez usando o exemplo do Acotar, que é o que aconteceu comigo, e aí depois tu passas para o inglês. Tipo, não tem quase novidade nenhuma. Sim, tem a apresentação de alguns novos personagens, mas aí tá, é muito mais fixe, muito mais fácil de tu compreender quem é essa pessoa e tu ficas ainda mais focada no que é que ela está a trazer de novo na história. No que toca aos personagens anteriores, no que toca aos ambientes anteriores, tu já consegues entender do que é que se trata, do que é que se está a tratar, em que ambiente em que eles estão, o que é que eles estão a fazer, inclusive em termos de personalidade, tu já sabes como é que os personagens se comportam. Então, fazer essa transição do português para o inglês é muito suave, é muito smooth, e quando tu te apercebes, tu leste o livro todo, tu não entendeste quase palavra nenhuma do que tu leste, mas tu compreendeste a história toda e existe magia nisso. Depois, num tempo, quando tiveres que começar a ler algum livro novo em inglês, tipo, vai parecer difícil no princípio, mas a partir do momento que tu já conseguires compreender quem são os personagens e onde é que a história se passa, quase todo o resto depois vai ficar muito mais fácil, porque todos os elementos novos adicionados à história tu vais conseguir verificar com muita facilidade. E é por causa disso que eu hoje faço a leitura e a apresentação de livros em inglês, e por isso também que nas minhas fotos, nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube verão muitas apresentações de livros em inglês. E basicamente é assim que a leitora, a Margarida, aqui vive. Diz-me aqui se tu também tens muito mais livros numa língua diferente do português, né, que é que tu falas, que pode ser que tu tenhas muitos livros, não sei, em espanhol, em francês, em italiano, I don't know, dependendo do ambiente onde tu estás. Se tu também passaste pela mesma situação, ou passas, né, pela mesma situação que eu passo aqui agora, e como é que tu fazes que é para tu desenvencilhares? Bom, espero que tenhas gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para ti, espero que daqui para frente não te faça muita confusão eu estar a apresentar os livros numa língua completamente diferente. Eu vou tomar o cuidado de trazer sempre a tradução para o português de Portugal ou do Brasil desses livros, ainda que eu tiver que deixar na descrição. Não esqueça de dar o like e subscrever-te ao canal se ainda não és subscrito. Por hoje é tudo.
Até já!